Brasil e Turquia fecharam um acordo com o Irã que provocou reação da comunidade internacional. Debaixo de críticas e da descrença manifestada por chefes de Estado, o presidente Lula e o primeiro-ministro da Turquia conseguiram das autoridades iranianas o compromisso de trocar urânio pouco enriquecido por outro enriquecido na Rússia e na França. Na prática, seria uma forma de garantir que o urânio seja usado com fins médicos e não bélicos. Conversa comigo Daniela Vieira, que é professora de Direito Internacional do Centro Universitário UNA. Bem-vinda, professora. Obrigada. Daniela, hoje a secretária, nesta terça-feira, a secretária Hillary Clinton disse que potências nucleares, ela se referia à Rússia e à China, já assinaram um rascunho, um pré-acordo para aprovação das resoluções de sanções, não é? Isso mina o acordo que ocorreu nessa segunda-feira? Olha, isso enfraquece bastante o acordo, porque, na verdade, segundo declarações até do próprio ministro Celso Amorim, o maior objetivo do acordo era tentar evitar que se chegasse às sanções, né? Tentar chegar a um meio termo aí para que as sanções não fossem promulgadas pelo Conselho de Segurança. Essa declaração da Hillary, então, um pouco esvazia o conteúdo do acordo, né, nesse sentido, porque como já se prevê sanções, inclusive com o apoio de Rússia e China, que a princípio eram contra, isso minaria aí a razão de ser desse acordo intermediário mediado pelo Brasil e pela Turquia. Agora, quais são as chances desse acordo dar certo, né, considerando aí que ele tem opositores fervorosos, né, pelo visto? Olha, na verdade, o acordo ele é muito primário, né? Ele precisa ainda de definições ulteriores para a gente poder realmente medir aí a chance de sucesso dele. Então, ele ainda tem esse prazo para ser encaminhado para a Agência Internacional de Energia Atômica e o recebimento desse acordo dentro da AIEA, que realmente vai poder fazer com que nós possamos sentir o peso desse acordo, porque, na verdade, o acordo prevê essa transferência do urânio, mas ainda não estabelece nenhuma data de quando isso vai ser feito, em que condições isso vai ser feito, condições específicas da verificação dessa transferência, do transporte dessa transferência. Então, isso ainda não ficou claro nos 10 pontos do acordo, que são muito mais principiológicos do que de conduta, de ação mesmo. Então, depende ainda dessa determinação ulterior e vai ser muito importante o posicionamento da AIEA nesses próximos dias a respeito disso, quando o acordo foi encaminhado. Só para esclarecer, a Agência Internacional de Energia Nuclear, né? Isso. Que é a instituição que vai receber esse acordo, examinar e aprovar ou não. Exatamente, ela juntamente com o que nós chamamos de Grupo de Viena, né, que é aquele grupo das potências que negociaram em Viena esse acordo, tentaram negociar no ano passado, não foi bem sucedido, mas que englobaria aí as potências nucleares, que também são membros permanentes do Conselho de Segurança. Que é Rússia, China, Estados Unidos... Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França. Mais Alemanha, por isso a gente chama assim com mais um. Né, mais Alemanha inserida. O fato é que o Brasil e a Turquia fizeram um esforço muito grande de política externa para viabilizar esse acordo. Na última hora, o primeiro-ministro turco chegou a dizer que não ia, porque a menos que o Irã se manifestasse de uma forma muito clara por um acordo formal. E parece que há uma oposição, ou pelo menos eu falei que tinham opositores fervorosos, porque parece que os poderosos que compõem esse grupo de Viena estão torcendo contra. Só para a gente entender esse contexto, não há de fato um interesse que esse acordo dê certo, que essa situação, essas relações com o Irã mudem? Eu acredito que há um grande interesse que esse acordo não dê certo. Primeiro porque o acordo não prevê a efetiva parada das atividades de enriquecimento de urânio no Irã. O Irã declarou que vai continuar tentando enriquecer urânio a 20%, que ele não consegue ainda, ele só enriquece a 3,5%, mas ele continuaria tentando enriquecer esse urânio a 20%, ainda com argumento de fins pacíficos, né? A gente sabe que para conseguir uma bomba atômica você precisa de 90%. Então a intenção dele seria, a princípio, com fins pacíficos até 20%. Mas a comunidade internacional não quer isso.
por comunidade internacional, eu digo esse grupo dos 5+1, né, porque representar... Que são potências nucleares. São potências nucleares. Quer dizer, elas podem ter, os outros não. É esse o argumento de quem não tem. O jogo. Esse é o argumento de quem não tem. Mas pensando ali do lado delas, o Irã está inserido num contexto geopolítico extremamente complicado. Estados Unidos hoje tem tropas ali no Afeganistão, no Iraque, em situações complicadíssimas, né? Hoje mesmo teve um atentado terrorista essa semana aí contra as tropas americanas no Afeganistão. Então você tem um posicionamento geopolítico do país muito complicado. E você começa a dar instrumentos de posicionamento geopolítico mais forte, como seria, por exemplo, deter tecnologia nuclear, para um país teocrático, fechado, como o Irã, que na verdade é governado por um conselho de guardiães, onde o peso da religião, que é contra o ocidentalismo, tem uma força muito grande, né? Então, a princípio, o interesse desses 5+1 seria o não enriquecimento completo, nem a 3,5, nem a 20, nem a nada. E também a gente pode refletir a respeito disso como um novo caminho de diplomacia sendo traçado que não seria do interesse desses 5+1. Se você observar historicamente no último século, o que a gente tem aí durante a Guerra Fria, o que a gente teve foi uma realidade de posicionamento bipolar, né? Ou os países médios e pequenos eram pró-União Soviética ou pró-Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, na década de 90, a gente tem aí uma unipolaridade norte-americana, que os países tendem a ser ou pró-Estados Unidos ou contra Estados Unidos. Se a gente abre uma terceira via desses países médios aí com pretensões de potência, como por exemplo Brasil e Brasil e Turquia. Né, que tentam negociar pelo que a gente chamaria de uma espécie de plano B, uma nova saída diplomática para a questão, não seria muito do interesse desses países essa alternativa, principalmente dos Estados Unidos. Então, porque eles ganham poder e uma certa autonomia. Exatamente. Daí, a meu ver, esse interesse constante da Hillary com as suas declarações de tentar aí minar esse acordo. Antes mesmo de saber se Irã está blefando ou não, quer dizer, a tática parece que caminha por aí. E antes Vamos enfraquecer a possibilidade de acordo. Exatamente. E antes mesmo de ter a proposta de resolução, né? Porque, na verdade, o que ela alega ter é um rascunho, que inclusive nem foi confirmado pela Rússia e China ainda. Então, eu vejo isso como uma espécie de estratégia de discurso para enfraquecer esse alvoroço que foi gerado em torno aí do acordo mediado pelo Brasil e Turquia. E o Brasil? O que o Brasil ganha ou perde, né, com esse acordo ou não acordo? Olha, de um lado, o Brasil tem a vantagem de ter sido aí o protagonista de quebrar esse gelo iraniano, né? Desde 2006, com o Acordo de Paris, a gente pode dizer que o Irã não se demonstrou muito aberto para negociar essa questão nuclear com nenhum ator. Tanto que ano passado mesmo negou um acordo muito parecido, aí, que era liderado pelos Estados Unidos. Então, o Brasil ele ganha os louros de ser o responsável por quebrar esse gelo e promover essa aproximação aí. Mas, ao mesmo tempo, dependendo dos resultados desse acordo, isso pode não ser tão favorável, porque poderia prejudicar a imagem do Brasil, né? Me lembra muito a própria situação que a gente teve na iminência da Segunda Guerra Mundial, quando o Chamberlain foi questionar o Hitler sobre as pretensões militaristas dele. O Hitler disse, não, estou quietinho, não vou fazer nada, e 6 meses depois, mais ou menos, invadiu Tchecoslováquia e Alemanha. Então, e Polônia. Então, dependendo aí do que a gente vai observar, a maneira como a AIE vai receber isso, a maneira como o Irã efetivamente vai continuar o seu programa, não só as claras, como também as escuras, o que é mais complicado ainda, vai resultar aí no Brasil, enquanto saindo fortalecido ou enfraquecido desse acordo. Mas a política externa brasileira, o Itamaraty e as relações diplomáticas do Brasil com o Irã, passariam por um comportamento assim tão ingênuo? Porque isso não tem uma dose de ingenuidade ou esse tipo de prática faz parte do jogo da política internacional? Na verdade, eu acho que não é ingenuidade, é assumir o risco mesmo, porque se a coisa der certo, é muito proveitoso para o Brasil, ainda mais pleiteando uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Então, acho que foi um cálculo feito e se está assumindo o risco e deverão ser assumidas as consequências também, né? Essa declaração da Hillary hoje sobre o rascunho, né, das sanções é um pouco negativa, mas eu acho que o principal mesmo vai ser a conduta do Irã em relação ao acordo. A gente tem que observar aí se vai ser profícua ou não, porque senão ganha o lado da Hillary com o argumento de que a sanção pode ser profícua, como foi observado no caso da Coreia do Norte, né? Agora, se